E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o episódio 7 de Kieta Hatsukoi, que é uma das coisas mais divertidas e engraçadas de toda a série. E ele agora vai mostrar pra gente, né, a gente já sabe que o Ida e o Aoki, eles começaram a sair juntos, né, eles não têm bem uma coisa tão séria. No final do último episódio eles ainda falam, tipo, esperam que aquilo possa realmente evoluir pra um namoro algum dia. Mas o Aoki tá super feliz, até que essa felicidade dele é empatada pela Hashimoto, que diz que se confessou pro Ida, e ela não tá nada feliz. Ele vai ao encontro dela, esbarra inclusive com um casal que tipo almoça, toma café junto todos os dias no telhado, uma coisa super estranha, sei lá, uma pegada meio Alice no País das Maravilhas. Mas ele encontra com a Hashimoto, que tá bastante triste, bastante decepcionada. Ela conta que quando soube do Aoki se declarando pro Ida no acampamento, ela tentou juntar coragem e fez a mesma coisa. Só que a reação do Akan, ela não foi tão boa. O rapaz nem lembra sobre esse episódio em quando eles se conheceram, ele não consegue entender o porquê da Hashimoto gostar dele. Então, por causa de todas essas dúvidas e claramente inseguranças do Akan, né, sobre os sentimentos da menina e tudo mais, ela acaba meio que se arrependendo imediatamente do que ela fez. Então ela confessa, né, o amor dela, confessa os sentimentos dela, mas ela vê que não vai dar em nada, então ela sai dali correndo, deixa o Akan sozinho. E mesmo que já tenham se passado alguns dias desde que aconteceu tudo isso no acampamento, né, porque se vocês observarem a linha do tempo da história, foram para acampamento, voltaram, teve a situação do Ida e do Aoki se resolvendo, que deve ter dado um período de 3 ou 4 dias, e agora finalmente a Hashimoto conta as coisas pro Aoki, que se sente meio preocupado, né, meio frustrado porque ele tava resolvendo as coisas dele e não pôde dar atenção pra ela nesse período, nem sabia de nada disso, e ela também se sente do mesmo jeito e acaba parabenizando o rapaz dessa vez, mas ela já tá bastante conformada com a ideia, assim, ela tá conformada com a ideia de que o Akan, ele não gosta dela. A questão é que agora ela tem a ideia de jirico, de que ela quer mudar o cabelo, porque ela quer um cabelo igual dos personagens que o Akan costuma ler em mangá, porque ela acha que isso pode chamar a atenção dele, e daí pronto, ela tá com essa ideia muito clara na cabeça, e o Aoki, ele vai começar a imaginar ela tipo com um topete super estranho, que deixa ele muito preocupado, só que ela tá muito decidida, assim, muito determinada a fazer isso, e o Aoki fica ali se preocupando, porque olha o que o Akan fez, olha o que ele causou, porque ele não lembra sobre o episódio de como eles se conheceram. Ainda vale lembrar que em toda essa correria para ajudar a Hashimoto, o Aoki, ele acabou não dando atenção ao Ida, que percebeu que ele tava apressado, preocupado com alguma coisa, mas o Aoki não falou nada, até porque ele não quer expor como a menina se sente pro Ida, né? Então a gente tem esses gatilhos para esse episódio. O Ida preocupado com o Aoki, que não consegue falar nada pra ele, porque não é coisa que tem a ver com ele. A gente tem o Aida-kan, que não lembra do que aconteceu, e ele precisa lembrar pra poder lidar com aquela situação, e a Hashimoto, que tá determinada a mudar o cabelo dela pra poder lidar com isso, pra poder enfrentar os sentimentos dela. O Aoki tá tão preocupado com o possível novo penteado da Hashimoto que ele briga com o Ida, ele fala, né, ele tenta responsabilizar e querer que o menino faça alguma coisa pra ajudar. Só que nessa confusão ele fala algumas coisas sobre a época que ele gostava da Hashimoto, o Ida escuta, né? O que deixa ele, cria aí uma certa situação desconfortável, e é óbvio que o Aoki vai correndo atrás do Ida pra se explicar. O Ida parece entender e aceitar tranquilamente, mesmo que o Aoki não fale nada direito pra ele, só meio que deixa entender que ele tá com algum tipo de problema, mas não é que ele deixa entender, na real ele tenta desconversar, mas né, o Ida não é idiota. Agora tem uma coisa que o Ida precisa falar com ele. Afinal de contas, que tipo de encontro eles vão ter? Eles decidiram, entenderam que estão saindo juntos, que os dois se gostam, mas e aí, como que vai ser isso? O que eles vão fazer junto? Nenhum dos dois entende bem como construir, como lidar com essa relação. E eles ficam até meio que empurrando a bola um pro outro. No final das contas, o Aoki tá no céu, ele tá muito feliz e a imaginação dele sobre um encontro com o Ida vai à loucura.
loucura. Inclusive, seria talvez a oportunidade de que um primeiro beijo entre eles acontecesse. A imaginação dele, assim, tá deslumbrando. Então, depois de um tempo discutindo sem chegar a lugar nenhum, com as imaginações do Aoki indo à loucura, ele convida o Ida para os dois almoçarem juntos no telhado, onde eles vão poder ficar mais a sós, né? Onde seria um pouco mais confortável. E o Ida, ele, óbvio, aceita, né? O Ida, ele topa tudo tranquilo. Então, meio que fica combinado isso, que para começar a lidar com o relacionamento que eles estão construindo, eles precisam ter alguns encontros, né? Passarem algum tempo juntos, afinal de contas são namorados. Como serão esses encontros? Como eles vão passar esse tempo junto? E a sugestão da Aoki é que eles almocem juntos no telhado diariamente, e isso já acontece hoje, no primeiro almoço deles. O Aoki recebe uma mensagem do Akan dizendo que lembrou sobre quando conheceu a Hashimoto, e ele sai correndo pra falar com o amigo, que diz que teve uma má primeira impressão dela, e ela escuta tudo sem querer. E daí aquilo gera uma grande confusão, porque é muito grosseiro a forma como ele age, mas como ela age também, o fato dele ter dito isso, cara, é uma confusão, os dois começam a se brigar, e óbvio que o Aoki tenta parar a briga, mas aí quem vai sobrar pra ele, né? Porque eles não querem que o Aoki se meta em toda essa confusão. Os dois vão embora, ambos irritados, e o Aoki fica ali sofrendo sozinho, e quem encontra ele é o Ida, porque tá na hora do almoço. E daí a expressão, o semblante dele já muda, ele já fica mais contente, porque ele vai se encontrar com o Ida finalmente, mas mais uma vez ele desconversa quando o Ida pergunta se ele tem algum problema. E de longe, os colegas do Ida, do time de vôlei, né, principalmente um deles, aquele que é mais amigo dele, parece perceber alguma coisa acontecendo com o Ida, mas quando os outros meninos mencionam o Ida, ele desconversa, ele parece estar encobrindo o rapaz. O primeiro almoço dos dois juntos não vai muito bem, porque tá tudo muito desconfortável, né? O Aoki imaginou que eles estariam se dando bem, conversando, mas os dois estão em silêncio, o Aoki não consegue entender como o Ida tá se sentindo, e quando ele fala sobre isso, tipo, cara, se não quiser almoçar comigo, tudo bem, eu sei que pode não ser divertido. Aí o Ida já corta ele, dizendo, não é essa a questão, tu tá estranho, tu tá com algum problema e tu não conversa comigo. Eu achei que a gente ia conversar, eu achei que a gente estaria junto e tu poderia falar comigo, mas tá acontecendo alguma coisa e tu não quer falar. O Aoki acaba falando sobre o problema em que ele se envolveu e como virou uma confusão maior ainda sobre a questão do Aida e da Hashimoto, né? Ele, é claro, não, ele é meio breve, vamos dizer assim, ele não dá grandes detalhes, mas ele explica toda essa confusão e o Ida vai gostar mais uma vez disso nele. O Aoki tá se sentindo mal, porque parece que a confusão só aumentou por causa dele, mas o Ida vai dizer pra ele que não, que o que ele tá fazendo é muito legal, como ele tá se preocupando com a amiga dele. Os dois são dois fofos, dois nenéns perfeitos, toda essa cena, todo esse diálogo, essa conversa entre eles no telhado, a forma como o Ida vai lidar com essa situação ao perceber que o Aoki tá ali escondendo o segredo de outra pessoa porque quer muito ajudar ela. Cara, é tudo muito fofo, tudo muito lindo, é um momento muito especial que mostra muito do Ida e do Aoki, de como é a relação deles, e eles vão ser interrompidos por dois colegas de classe que estão preocupados com a Hashimoto, que ela tá muito estranha. Depois de serem interrompidos por esses colegas, então, o Ida vai olhar pra Aoki e vai dizer, cara, pode ir, vai lá ajudar a Hashimoto. Claro que o Aoki tá inseguro, né, afinal de contas, era o almoço deles juntos, o momento deles, mas o Ida vai dizer, cara, é muito legal o que tu tá fazendo de tudo pra ajudar uma amiga, e eu não queria empatar isso, vai lá que é isso que eu gosto em ti, vai lá ajudar ela. E daí o Aoki ganha um novo gás, uma nova determinação pra poder ajudar a amiga dele, e na sala de aula o Ida vai dar uma cobertura pra eles, porque nem a Hashimoto, nem o Akan e nem o Aoki estão nas salas, e o Ida conta uma lorota ali pro professor porque que nenhum dos três tá por ali. A Hashimoto tá determinada em direção ao salão de beleza pra mudar o corte de cabelo, fazer o tal do topete. O Aida é o primeiro a chegar pra tentar impedir ela, mas ela não dá muita conversa, mas quando o Aoki chega também, os dois juntos tentam convencer ela de que essa ideia é um absurdo, e eles vão insistir, conversar com ela, até que ela finalmente acaba aceitando isso, mas ela tem um horário com o cabeleireiro que ela tem que respeitar, então ela entra e só faz um corte, muda o cabelo um pouco, né? Ela corta um pouco a franja, o cabelo
cabelo mais Chanel, o corte dela tá mais definido, mais bonitinho, e ela fica com uma aparência muito bonita, inclusive, assim, ela fica com uma aparência um pouco mais madura, só que mais ajeitada, sabe? Antes ela tava, tipo, meio qualquer coisa, e agora parece que ela tá realmente preocupada com a aparência dela, assim. Os meninos ficam aliviados dela não ter feito topete, e agora que a situação parece um pouco mais resolvida, o Aoki vai embora, e os dois ficam juntos pra conversar. Então, nessa conversa, o Ida acaba falando pra elas várias das qualidades dela, o quanto ele percebe como ela mudou, né? O quanto ele percebe como ela melhorou, como agora ela parece mais conversadeira, mais segura de si, diferente de quando eles se conheceram lá no primeiro ano, mas que mesmo assim ele não consegue retribuir os sentimentos dela. Ele fala inclusive que gosta bastante dela e que quer continuar, que eles possam continuar sendo amigos, mas que no momento ele não tem como retribuir esses sentimentos, e a menina finalmente aceita aquilo, porque parece ter sido sincero, natural, e a confusão da primeira declaração dela tinha gerado um problema maior. Que ela se declarou, ficou insegura, passou a ignorar ele não lembrava sobre esse primeiro encontro, não sabia como lidar com aquilo, o que acabou criando essa confusão. Mais uma vez, né, os primeiros amores, né, esses aprendizados do amor que eles estão aprendendo, o Aoki, a Hashimoto, os outros meninos, é sempre uma grande confusão. Foi assim que tudo começou entre o Ida e o Aoki, e aqui não seria diferente. Mas o semblante dela muda e ela continua determinada. Ela fala pro Aida que vai fazer de tudo para que os dois possam se aproximar e se conhecerem melhor, e o Aida aceita aqueles sentimentos, aceita aquilo dela, ele fica até bastante animado, e depois de toda essa grande confusão, ela acaba se divertindo com o jeito desastrado dele, dando um sorriso, e quando ela vai embora ele fica ali pensando, olha, tu finalmente sorriu de novo. E ele lembra do episódio quando eles se conheceram, que ela tava super preocupada com a inscrição, mas que ele finalmente conseguiu arrancar um sorriso dela naquele dia também, e como esses dois momentos, né, o momento em que ela sorri chamam muito a atenção dele. No dia seguinte na escola, a Hashimoto fala pro Aoki que ela vai tentar agora se espelhar no Aoki e tentar ser mais como ele, o que ele não entende, afinal de contas parece que tudo que ele faz é um total desastre, parece que nada que ele faz dá certo. Mas ela vai dizer que ela quer tentar ser mais comunicativa, conversar com ele, ser mais expressiva, e ela tá realmente muito mais animada, muito mais empolgada, tanto que quando o Aida-kan chega, ela vai lá e conversa com ele, tenta criar um ambiente, uma conversa, um relacionamento mais saudável e natural, que é uma coisa que realmente circula o Aoki. As pessoas sempre acabam conversando e agindo naturalmente, de forma tranquila perto dele. E a gente vê que a Hashimoto tá tentando agir dessa forma também, para se aproximar do Aida um pouco mais, e o espelho dela é o desastroso Aoki. Do nada, o Ida chega na sala com o topete, porque ele diz... A ideia, o que parece, é que ele sabia o que poderia acontecer com a Hashimoto, então ele decidiu mudar o cabelo pra apoiar a menina. Cara, ele chega com aquele topete, é um momento hilário, maravilhoso, né? É óbvio que ele assusta todo mundo, mas era uma peruca, tá tudo bem. Então ele vai falar pra Aoki que ele quer que o Aoki fale pra ele quando ele tiver um problema, que não é pra ele ficar enrolando, ficar desconversando. Se tu tiver um problema, fala pra mim, eu quero te ajudar, eu vou fazer o melhor pra te ajudar sempre. E isso mexe com a Aoki. Tipo, esses momentos, eu acho que esse final e a forma como o Ida agiu durante o episódio, eles mostram como o Ida é e como ele quer participar nesse relacionamento. Ele quer apoiar o Aoki mesmo nos momentos em que o Aoki tá com problema e não pode falar o que é. Ele vai buscar uma maneira de apoiar, tipo, ele veio com este penteado diferente que era pra poder apoiar a menina caso ela tivesse mudado também. Então ele tá observando, ele enxerga as coisas o tempo inteiro. A gente percebe no conversa deles lá no telhado como ele percebe, como ele pega as coisas no ar quando ele percebe que o Aoki tá com problemas, como ele é atencioso por cada detalhe, e ele fala, olha, eu não sei, quando tu tiver com problema eu posso não saber como resolver, normalmente eu não sei como fazer pra te ajudar, mas eu quero te ajudar, então tu me fala. Então são esses detalhes ao longo do episódio, que nem é sobre eles, mas que mostram o quanto os dois estão dedicados ao relacionamento, o quanto o Ida tá se esforçando para que as coisas deem certo, né?
né? Todas as coisas, os pequenos sinais que ele presta atenção no Aoki, o esforço dele para ajudar os colegas, as pessoas que são importantes para Aoki, e como ele fala claramente que o Aoki precisa conversar e contar as coisas para ele, porque mesmo que ele não saiba o que fazer, ele vai fazer de tudo para ajudar. E óbvio, isso destrói o Aoki, ele fica muito feliz em lidar com aquilo e termina com Ida dizendo: não esquece, a gente vai almoçar juntos ainda hoje, tá? Eu te vejo mais tarde. Então, o primeiro almoço não foi um desastre. O Ida, maravilhoso como ele é, não esqueceu isso e ainda é um momento importante para eles passarem juntos. Então esse é o episódio 7. Não é um episódio focado no Ida e no Aoki, mas ele tem elementos o suficientes para mostrar pra gente como o Ida, ele tá se dedicando e ele quer muito que o relacionamento deles dê certo. Mostra como ele é uma pessoa atenciosa e gentil e como ele tá realmente dando sangue para que as coisas funcionem. Mostra parte do desenvolvimento do relacionamento do Aida e da Hashimoto, que também é legal. É um episódio divertido, mas a gente tem um próximo episódio vindo aí com mais um pouco de drama, mais umas situações complicadas que eles precisam lidar, porque nada é fácil na vida dessa galera. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, sou @gutunu no Twitter e Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!